meu primeiro ano de mandato, além de 650 matérias, né, que eu apresentei, eu gerei uma economia ao município de quase R$100 mil. E eu fico muito feliz e honrada, presidente, em saber que eu contribuí com esse valor ao valor que a Câmara repassou ao município. Eu acredito que terá uma grande valia. Senhor presidente, hoje eu trouxe esses inúmeros requerimentos. O senhor lembra que no dia 4 de janeiro eu entreguei a esta casa a gestão administrativa, o assunto era o funcionamento do serviço interno, que eu iria trabalhar durante esse período com o meu gabinete no serviço externo. Depois eu lancei uma matéria no jornal prestando conta do meu trabalho e também na minha verba de gabinete, a qual eu faço questão de ter a minha verba de gabinete, porque durante o meu período de férias, eu visitei 25 comunidades, eu tenho um carro alugado, eu tenho combustível, eu tenho todos os gastos, então o meu carro alugado está prestado conta, como o senhor viu, por isso eu faço jus aos meus 8.500 de verba de gabinete. É claro que um gabinete que trabalha, um gabinete que tem esse número de requerimento, um gabinete que trabalha 24 horas, um gabinete que visita 25 comunidades durante um período de férias, ele faz jus à sua verba de gabinete. É um fruto de um trabalho imenso nessas 25 comunidades que nós visitamos durante esse período de férias, que eu requisitei do senhor e comuniquei, porque a gente vai prestar conta do combustível, vai prestar conta, e depois vem aquele questionamento, porque dizendo que estava em férias e nós não estávamos, estavam trabalhando, como diversos vereadores aqui, nós íamos trabalhar e visitar e fazer seu trabalho, e aí fica questionando verba de gabinete, como se vereador não usa, judiciário usa, prefeito tem verba para viajar, e fica parecendo que esta casa está usando de mal forma, e ficam divulgando aí por jornais, como se isso fosse crime. Enquanto vereadores não trabalham, senhor presidente, tem vereador trabalhando, tem vereador fazendo requerimento, tem vereador trabalhando, senhor presidente. Então não é justo colocar esta casa em xeque nos seus 8.500, senhor presidente, enquanto tem vereador trabalhando, enquanto tem vereador fazendo 5.000 requerimentos em 3 anos de trabalho. Se eu fizer um jornal do meu trabalho nesses 5.000 anos, vai dar pelo menos 15 páginas de jornal, e não 2 páginas. Então eu não aceito ser desrespeitado. O meu carro é alugado. O meu combustível, se quiser levantar, vai no posto para saber aonde está sendo usado. Devassa a minha conta de prestação de 8.500. Eu não gasto só 8.500, não. Eu gasto 9.000. Então, senhor presidente, o meu gabinete nunca teve devolução de salário. Eu não parei nas férias. Quer ver os meus requerimentos? Leia um por um. Desculpa, senhor presidente. Quer ver os meus requerimentos? Leiam todos aí, ó. Para de fazer demagogia com a verba de gabinete. Desculpa, senhor presidente. Porque eu fui... fomos achovalhados, desculpa. Nós exigimos respeito. Não, aqui, mas viu? tem o respeito, Vereador, sim, senhor. está falta de respeito. É porque Vereador, a gente você tem de trabalha respeitar fazendo os seus trabalho colegas de e a plenário. gente é achovalhado. Os eu senhores também foram. quero pedir ao vereador Milton Martins que se controle seus Não, ânimos. sim, porque, senhor presidente, nós somos questionados no nosso trabalho. Sim. Então, está aqui os requerimentos, senhor presidente, e eu queria sensibilizar o senhor, me desculpe, por ter ficado um pouco nervoso, que a gente foi achovalhado no nosso trabalho. Okay. Respeito o descontrole do nobre Parra, apesar de não concordar, e dizer que, quando eu tomei a atitude em abrir mão dessa verba de gabinete de R$ 8.500, foi por não concordar da maneira que era aplicada, e não ser contra a verba. Não sou contra vereador receber verba. Eu simplesmente não concordei. Nós temos exemplo, né, que saiu ontem, foi publicado a verba de gabinete, a nova maneira que vai funcionar na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a economia que vai gerar. A minha opinião, o que eu venho trazer, através dos meus pedidos, que inclusive o pedido da transparência, é que realmente observe-se isso, o que a gente pode gerar para a economia, para o município. Tenho certeza, presidente, que você ficou muito feliz em desenvolver o seu trabalho durante esse primeiro ano de mandato e levar uma economia ao município, ao cofre público. Eu penso da mesma forma. Eu acho que nós temos condições de economizar através dessa verba. Por que não economizar? Eu acredito, mais do que qualquer um aqui,
a importância dessa verba, pois eu sei de perto o que é manter um gabinete com as dificuldades com a falta dessa verba. Eu passo por dificuldades para manter um gabinete e nem por isso eu deixo de trabalhar e apresentar o meu trabalho à cidade. Agora, que pode ser gerada uma verba, uma economia, por que não fazer de uma outra forma? Esse é meu ponto de vista. Por isso, eu abri mão por não concordar da maneira em que vem sendo. Agora, é um direito meu não receber. Eu tenho esse direito de não receber, mesmo sabendo da importância e da necessidade. Pois ela é necessária para manter um gabinete? É necessária, sim. Eu passo algumas dificuldades por não ter essa verba, inúmeras. Mas não concordo, então eu optei por abrir mão. Também, só para deixar claro que não deixo de trabalhar por isso. Né? Também não usei minha licença maternidade para poder estar prestando um serviço à cidade, pois eu estou tendo a oportunidade de estar legislando por 2 anos. Então, quis aproveitar todo momento, não abri mão, não deixei de lado a minha filha, momento algum, e mesmo assim consegui conciliar. Não deixei de trabalhar por não receber essa verba. Pelo contrário, mostrei que ainda é possível trabalhar, mesmo assim, sem recebê-la. E fico, mais uma vez, muito honrada em saber que participei com essa economia. E a única coisa que eu não entendo, às vezes, é que o jornalzinho da Vossa Excelência, que está circulando pela cidade, não fala, em momento algum, que a senhora concorda com a verba. Então, é só isso aí que eu, de vez em quando, fico sem entender. No jornalzinho, em nenhum momento tem nenhuma parte falando assim, concordo com a verba de gabinete. Pelo contrário, fala da verba de gabinete. Senhor presidente, na verdade, eu queria falar aqui com relação à CPI. A CPI dos funcionários fantasmas. Nós fizemos várias reuniões, fomos na Secretaria de Administração, fomos em vários lugares, as pessoas foram convocadas para estar vindo aqui, convidadas. A Anália, ou Nélia, no seu nome, né? Porque vem 2 nomes, não esteve aqui. Teve os membros aqui, a qual eu sou membro, a Marli é membro da comissão, o vereador doutor Eira Andrade, o relator, o vereador Dalto, e o presidente, o Milton Martins. Então, assim, eu queria perguntar para o presidente aqui, porque eu que fiz a denúncia, Gonzaga, e eu estou andando na rua e as pessoas estão me perguntando se acabou em pizza. Então, eu tenho que dar uma satisfação, primeiro, sou membro. Segundo, eu que fiz a denúncia. E eu não sei se o prazo expirou, não sei o que está acontecendo, mas eu queria saber do presidente dessa comissão como que está a situação. E eu fiz questão de fazer aqui, porque já procurei, já perguntei fora daqui e não consigo ter resposta. Começou-se uma negociação do PT com o governo, aonde nessa negociação nós vimos aí 3 secretarias que foi negociada com o PT, tirando aqui o vereador Caramelo, que não fez parte, e aí vimos um presidente, o Silvio de Sá, tomar posse de uma secretaria, uma matéria de jornal, que eu disse no jornal, onde um toma posse de uma secretaria, é o jornal que falou, não foi o vereador, porque o presidente do PT me disse que eu falei que estava comprando, está comprando, 3 secretarias negociadas. Eu não vi isso com o PMDB, eu não vi isso com partido nenhum nessa mesa. 3 anos se batendo, inclusive o vereador, o presidente do PT falou nessa casa que todos os senhores que votaram a favor do IPTU traíram o povo. Aí, de repente, ele próprio vai e negocia com o governo as secretarias. E, a partir disso aí, nada mais aconteceu com a CPI. Ela paralisou. A relatoria é minha. No final, quando entregaram o relatório, nós tivemos uma reunião, foi entregado o relatório da CPI para mim. Eu dei uma olhada, comecei a ver os requerimentos que tinham sido enviados e vi que o grau de investigação que estava ali era mínimo. Tinha 29 requerimentos assinados pelo presidente, todos endereçados à presidência da Assembleia Legislativa. Todos, sendo que ele é dirigido para o senhor. Então, ele não sabia, o Milton, ele não viu em nenhum momento, nem aquilo que foi investigado, sabe? Então, eu fui lendo aquilo, nesse meio tempo, teve a negociação com o PT, aí eles falaram assim, Dalton, como é que está esse relatório aí? Eu falei assim, olha, dificilmente, eu falei assim, olha, está tranquilo,
Tá tranquilo, não houve essa insinuação que nós estamos trocando o cargos o relatório, o teor do relatório, nós vamos ver, vamos mostrar. Então, eu não entendi como um advogado, igual o Henrique Faresco, um advogado bom, como é que ele fez um relatório tão centrado em poucos aspectos. E o Euro, que era da maioria, que ele podia ter requisitado, podia ter anulação do processo, porque Milton não fez nada. Ele, como presidente da CPI, ele não sequer sabe o que ele assinou, que ele assinou 29 requerimentos destinados à presidência da Assembleia Legislativa do Estado. Sabe, porque o advogado, ele falou que foi Ctrl-C, Ctrl-V, que ele não prestou atenção. Então, ele, ao ler o documento, os documentos, quebra de arquivo, quebra de sigilo telefônico, confirmação de endereços, tentar saber alguns endereços. Por exemplo, lista de CPI, a lista de e-mails, que é uma das coisas que tinha que ser investigada também, que eu falei assim, mas não tem nenhuma lista de e-mails. Pode ou não pode o funcionário morar em Brasília ou não? Tem alguma coisa que atesta que o funcionário pode morar em Brasília ou não? Então, ele, como presidente, eu como relator, em momento nenhum, ele chega e pergunta para mim como é que estão as coisas. Como é que você está investigando alguma coisa a mais? Você sabe de alguma coisa a mais? Em nenhum momento. Vai para as áreas falar, fica falando como eu fosse um estranho, como nós tivéssemos no mesmo processo. Aí fica fazendo esse jogo aí, como o PT tivesse envolvido nesse processo. Quer dizer que eu vou ter que entregar um relatório favorável ao prefeito, porque o PT assumiu cargos. Antes, eles perguntaram, o PT se dá o relatório é cabeludo, a situação é cabeluda, eu falei assim, não é. Então, eu falei assim, Milton, eu preciso de mais um prazo até para entregar um relatório mais confortável para vocês acreditarem na investigação. Então, eu fui em Brasília de 18 de janeiro, consegui falar com a Nélia dia 19, porque eu queria olhar na cara dela, queria ver as coisas que ela... Eu queria ver as coisas que ela falava. Então, quando veio o primeiro, o Rui, que era um dos investigados aqui, eu vi claramente que ele era um trabalhador, que era uma pessoa que executava as funções que eram dadas a ele. Então, a CPI, ela se pauta, como as pessoas moravam em Brasília, elas eram funcionário fantasma. Não teve nenhuma, assim, não teve nenhum afinamento da investigação, no sentido de saber o que eles faziam. Ela está envolvida em 20... A Neila, eu vou mostrar todos os processos que ela estava envolvida. Ela está envolvida em 10 milhões de emenda parlamentar, em 10 milhões de recursos dentro dos ministérios. E a mecânica desses tipos de funcionário, não é só Sete Lagoas que tem, não, ela vive várias outras cidades, vários outros lugares, usam desses recursos, usam de pessoas que ficam em Brasília. Sabe, a mesma coisa acontece com as cidades mais distantes de Minas Gerais, em relação a Belo Horizonte. Então, assim, a questão, assim, a pessoa trabalhava em Brasília, então já é funcionário fantasma. Aí dentro da investigação, o atropelo de Milton, em cima do advogado, induz um erro enorme. A investigação não sai do lugar. Eles não pedem nem e-mail, nem a lista de e-mails que comprovam uma série de atividades. Eu fui lá, vi que ela é uma pessoa positiva, que é uma pessoa correta, que trabalha. Então, vocês podem fazer o juízo de vocês, mas toda investigação, ela tem um valor, uma ação em relação a um princípio, que é a verdade. Se você age, se você investiga, se você busca, você tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Você não pode parar o negócio lá, em qualquer ponto, porque ela não veio aqui, não ela já é culpada. Todas as coisas enviadas para ela foram enviadas para outro endereço. Sabe, ela pode alegar isso, nenhum dos documentos foi enviado, por exemplo. Então, eu fiz um pedido para Milton, no dia 22, estava encerrando o prazo, o seu Milton. Como tem esse processo... só um minuto. Como tem a suspensão desse processo, voltava agora em fevereiro, não custava ele, ao presidente da presidência, dar um prazo que já estaria, que não teria reuniões aqui, que estava suspensa a atividade parlamentar. Então, não pedi nada demais para Milton.
Sabe? Aí eu falei assim, só pode entregar uma coisa, para eles ficaram mais satisfeitos com isso, mas é essa que é a resposta do presidente. Essa é a honestidade de Milton em relação à investigação que ele estava fazendo. Ele não fala ele fala assim, olha, as coisas não são do jeito que você... Olha, eu vou te falar as coisas que o advogado me conta, sabe, Milton? As coisas que o advogado me conta, a seu respeito, da forma que você conduziu isso. Então, hoje eu estava, como votou semana passada, para o dia 9 de fevereiro, eu achei que hoje não tinha reunião, não trouxe o relatório para ser votado. Então, que na segunda-feira aqui, eu proponho, acho que não tem prazo, como teve esse mês aqui, quando uma das vezes que eu encontrei com o Milton, ele estava na rádio, tive que ir na rádio, lá ele falando mal de mim lá na rádio Cultura, muitas pessoas aqui viram, a Rádio Buzirama. Ele estava lá, eu fui lá falar com ele, olha, Milton, a coisa não é... Falou que você ia entregar dia 22 da Aí eu outra. falei que era dia 22, aí ela não tive prazo de encontrar com ela, não consegui encontrar com ela, pedi um prazo para ele, não consegue tratar com a pessoa, não pedi prazo, ele não tem resposta. Tá? Porque se vocês têm tanto interesse no relatório, tanto investigar, por que o senhor não investiga? Por que o senhor não foi atrás das informações? Por que o senhor não foi atrás dela? Por que o senhor não pediu e-mail? Por que o senhor não conferiu se os endereços estavam certos? Se o senhor está tão afim de investigar, por que o senhor não investigou? Porque tinha Então, um documento da Polícia Federal que era dos Estados Unidos. Vereador Milton Martins e vereador Dalton Andrade. Os senhores fazem parte da mesma comissão. A sugestão que eu faço é que os senhores apresentem o relatório final, porque tudo que dependia da presidência foi feito. Sim, vocês pediram a dilação do prazo, nós fizemos. Eu espero não estar prejudicando, que eu usei esse mês que estava suspensa a atividade parlamentar, para fazer as investigações que eu esperava clarear a mente de um sujeito igual esse, sabe? Para mostrar para ele os fatos, para ver o que eu podia investigar. Ô, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo Copércio. Eu fiz exatamente essa pergunta porque se nós estamos aqui... Só um pouquinho, desculpa, só um minuto. O senhor também, como meu amigo, tem uma relação de muitos anos, eu também sou relator. É só perguntar, está dentro de uma comissão. Eu sento aqui do seu lado, olha, como é que está a comissão? Você investigou alguma coisa? Não. A verdade dos fatos não interessa. Tá bom, não então, interessa. já que você veio para o meu lado, então tá. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Na verdade, a comissão não é só você, não é só o Milton. A comissão tem 3 membros, um relator e um presidente. E ela tem prazo. Então, só um minuto. E o prazo não foi cumprido. Nós estamos brincando com dinheiro público. Porque, não, agora você deixa eu falar, por favor. Você deixa eu falar? Mas eu expliquei isso. Você deixa eu falar, por favor? Pronto, agora... Então, o prazo não foi cumprido e no dia que nós lemos na comissão, e a comissão não foi feita só com o vereador, não tem que jogar a responsabilidade só para o presidente, não. É uma comissão, e você, por ser relator, várias reuniões você não esteve presente. Nem várias, você não esteve presente, que teve lá na presidência, lá e você não foi. Não, deixa eu falar, por favor. Então, agora eu vou para os fatos, né? Então, ou seja, que eu quero deixar isso muito claro aqui na Câmara hoje, que se nós não conseguimos terminar uma CPI, que satisfação que nós vamos dar para o povo lá fora? Porque, deixa eu terminar, a irresponsabilidade dessa CPI não é só de um ou de dois, não. O prazo terminou, teve dinheiro público nisso, foi pago esse advogado para ele prestar o serviço. Então, o relatório tinha que ser colocado. E detalhe, o dia, pastor Alcides, que nós pegamos o documento da Polícia Federal, você falou que não tem documento, eu vou provar que tem, na Polícia Federal, que no dia da posse da Neila, escuta isso, no dia da posse da Neila, ela estava nos Estados Unidos. Como que uma mulher toma posse? Como que uma mulher toma posse? Só um minuto, eu deixei você falar, vereador. Senhor presidente, eu quero que o senhor garanta a minha fala. Vereador Dalton Andrade, ele pediu a palavra como líder, ele já podia passar para o senhor. Por favor, vereador. Então, está no relatório que não chegou, então eu vou adiantar. No relatório, eu espero que conste isso, essa pessoa, essa Nélia, que não veio na reunião que ela foi convidada, que ela poderia, ao menos, se defender, ela não veio,
Ela estava nos Estados Unidos no dia da posse dela e voltou depois de 2 semanas. Que funcionária é essa? Aí vocês tiram as suas próprias conclusões. Agora, eu como denunciante, eu gostaria que isso fosse acelerado o mais rápido possível. Não importa se o relatório vai ser para cassação, se não vai ser, se é um relatório, mas nós precisamos dar uma resposta para a população. Agora, falar que não trabalhou, eu me incluo como membro, eu trabalhei. Só lá na Secretaria de Administração, eu fui 3 vezes pedir documento, entregar documentos. Então, o presidente foi comigo, o senhor não estava, eu e o presidente estávamos. Então, o que eu estou querendo deixar isso muito claro, que nós precisamos pontuar as coisas. Nós temos que, estamos no ano eleitoral, nós temos que esquecer isso e entregar o relatório. Agora, colher os frutos, se não tem nada, se não é funcionário fantasma, ótimo, mas precisamos entregar o relatório. O relatório tem que ser entregue. Vamos finalizar como presidente da vereador. comissão, só para terminar, presidente, o que aconteceu é o seguinte, era um trabalho de um procurador, inicialmente era 85 mil, nós conseguimos contratar um advogado por 35 mil, desculpe, o procurador da casa, por 35 mil, ele que foi responsável por fazer todo o trabalho, nós não fomos até os locais, porque era função dele ir, mas nós o acompanhamos, por isso chegou no oitiva. Agora, ele conseguiu, seja com requerimento para Belo Horizonte, ou requerimento para Brasília, mas ele conseguiu sim, quebra de telefone celular, ele conseguiu na Polícia Federal, um documento que comprovava que a Nélia, que ninguém sabia se era Neilia ou Nélia, que estava nos Estados Unidos, e tinha um documento de posse aqui em Sete Lagoas. O vereador falou que ele pegou a documentação e passou para um advogado do PT. Ele não poderia fazer isso, porque a CPI estava em sigilo. Ou seja, se ele pegou a documentação da CPI e passou para alguém que não era do processo, ele quebrou o sigilo da CPI, ele pode ser comprometido processualmente por isso, porque só poderia os membros da CPI e o advogado e o procurador da casa. Então nós temos que olhar isso, vereador Marcelo. Então eu não passei nenhuma informação e não me debati informações porque a CPI estava em sigilo e nós fizemos um termo de sigilo. Então não era eu que tinha que investigar. Vereador, só um segundo. Se de fato isso aconteceu, vou até pedir a minha procuradoria, a procuradoria da Câmara, que intervenha, porque os documentos não podiam ser passados para nenhum outro advogado. Realmente o Dalto tem razão. Passaram um relatório para ele, foi feita a oitiva com o Rui, não tínhamos, como a Neila não era obrigada a vir, nós não tínhamos nada da Neila, nada. O Dalto recebeu um relatório, nós recebemos um relatório do advogado, um relatório para ele ler e assinar. Peraí, eu estou falando agora. Escutei mil baboseiras suas e fiquei calado. Agora deixa eu falar. Então é o seguinte, foi o relatório, eu vi o relatório, escrito, vereador, gente, peço silêncio, por favor. Vi o relatório, para o Dalto assinar, Dalto não quis assinar, ele foi a Brasília, conversou com a Neila, investigou, realmente faltavam vários dados. Meu Deus, o que eu presenciei... Eu não vou ceder mais a palavra para nenhum outro vereador. O que eu presenciei aqui hoje, fiquei horrorizado. Uma falta de controle emocional do nosso caro colega Milton Martins, um desequilíbrio emocional que só Freud explica. Okay, eu acho vereador. O seguinte... Não, peraí, agora deixa eu falar, ele nos agrediu. Então, eu acho o seguinte, que é obrigação do presidente controlar essas coisas. O que fez foi Gente, o que foi feito foi um teatro de péssima qualidade, de 5ª categoria, uma pessoa que infringiu o decoro, e se acontecer isso mais uma vez, eu acho que o presidente tem a obrigação de convocar a comissão de ética,
e processar esse vereador por falta de decoro. Foi um teatro de péssima qualidade, um descontrole emocional incrível, e que uma pessoa dessa não tem condição de ser um vereador e nos representar aqui. Vereador. Entendeu? Então, o que você fez é um absurdo. Não vou ceder mais a palavra. É um absurdo, a CPI, porque não, você se julga importante, é Se você não o for sobre a vereador CPI, que eu sei. menos faz aqui. Então é um absurdo que você está fazendo com seus colegas. Você está denegrindo a imagem de todos os seus colegas, sendo que o incompetente, o descontrolado é você. Vereador, com o fim da discussão, vou voltar a repetir. As pessoas que estão aqui, eu preciso que vocês mantenham também em silêncio. Eu vou ceder a palavra para o vereador Milton Saraiva e a vereadora Marlide Luquinha, com a condição de não ser tocado assunto de CPI. Se for tocado assunto de CPI, eu vou encerrar a fala dos senhores e vou dar prosseguimento na reunião. Com a palavra, Milton Saraiva. Senhor presidente, não é a respeito. Eu só queria relatar da minha tristeza de estar participando aqui nessa reunião. Porque o povo lá fora não está esperando isso aqui nosso, não, gente. Nós prometemos, queríamos começar, foi até falado que nós possamos chegar com um bom trabalho. O que de trabalho nós fizemos aqui até agora? Nada. Foi falado, entendo as razões do nobre vereador Milton, mas entendo, mas não compreendo os motivos que... eu acho que não precisa se exaltar o quanto, mas, gente, cada um aqui tem a sua consciência tranquila quando eu tenho a minha. Entra reunião, sai reunião, é verba de gabinete. Entra reunião, sai reunião, nada de produtivo. Cada um sabe como que trabalha com ela. Eu tenho consciência como eu trabalho com a minha. Como a Carol tem o direito, ela já falou aqui, que ela sabe da necessidade da verba, mas por ela achar que não condiz, ela abriu mão. Agora eu vou ficar discutindo aqui se abre mão. Claro que todos nós que trabalhamos com consciência, com retidão, a gente fica um pouco chateado. Falar que eu falo por mim, tá, Carol, com todo respeito. Falar que quando a gente não vê, todos nós, às vezes, quando se veicula que tem uma verba de gabinete, quando no Brasil inteiro se assola que a corrupção é evidente, fica parecendo que nós fazemos a mesma coisa. Vamos ser mais produtivos, porque do jeito que foi essa reunião aqui, eu estou indignada. E desculpem o desabafo, tá?